Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PangeaCast, a Existência Cotidiana. Eu sou Davi Cipriano, tô aqui mais uma vez substituindo o João Ricardo, né? Mas é sempre um prazer voltar aqui. E hoje mais um episódio especial com uma temática muito necessária, assim como todas as outras que a gente já trouxe. E aqui com minha amiga Thaís, mais uma vez. Olá, pessoal. Davi, muito bom te ter aqui. Não é uma substituição, você é parte desse podcast também. E hoje a gente está recebendo, como o Davi disse, uma pessoa extremamente especial, uma presença assim que gratifica demais o meu coração. Vou apresentar o nosso tema. Hoje a gente está aqui para falar sobre o uso de telas na infância. Estamos recebendo a convidada Lia Fonteles, que é psicanalista, doutora em educação pela USP, professora do Departamento de Educação da UFMA, coordenadora do GEP, Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Educação, e mãe de duas criaturinhas lindas. E aí eu vou fazer um parênteses rápido, né? Ainda apresentando Lia. Fora tudo isso, né? É a minha primeira referência na psicologia. Quando eu estava na graduação em psicologia, eu tive uma experiência de estágio não obrigatório, né? Então, em escola, que, enfim, foi um trabalho que me abriu muitas portas, que me ajudou a desenvolver, né, a minha própria posição dentro do fazer psicológico. E entrando lá, eu encontrei a figura maravilhosa da Lia, que foi a minha primeira chefe, né? A minha primeira, mais do que uma chefe, assim, uma líder mesmo, inspiração, um modelo a ser seguido. Uma pessoa que inspira de verdade pelo compromisso com o fazer, implicada com esse processo do desenvolvimento humano. E, enfim, é um prazer imenso te receber aqui, Lia. Queria te passar agora a palavra, né, para, enfim, se eu esqueci de apresentar alguma coisa e para que você também já fale com quem está ouvindo a gente um pouco sobre a importância desse tema, o uso de telas na infância. O que parece, assim, para você? Sim. Então, bom dia, olá, né? Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir e assistir a gente, mas vou começar então falando para a Thaís, já que ela me fez, né, essa apresentação e falou um pouco da nossa experiência juntas, né? E dizer que, nossa, aquele encontro, né, Thaís, eu falo muito para as pessoas que a vida, ela é feita dos encontros, né, que a gente faz. E eu acho, assim, que a cada pessoa que vai passando, e a gente que trabalha com a educação, são muitas pessoas que passam, Sim. né? Mas tem uma grande diferença. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Larossa. Ele é um pedagogo espanhol. E ele diz o seguinte: experiência é aquilo que nos passa e não o que se passa, né? Bonito. E eu acho que nosso encontro foi uma coisa que me passou, né? E me passou também, com toda certeza. Isso eu acho maravilhoso. E aí tá aqui hoje é um prazerzão. Eu quero agradecer também, né, o Instituto Pangea, agradecer o Davi, agradecer esse convite, tá? Bom, e para falar desse tema que é muito, né, tá muito aí em voga, né? Todo mundo falando. É algo que faz parte da vida da gente. E também na minha apresentação, né, eu achei interessante falar que sou mãe de 2, Sim. porque eu acho que isso também dá todo um sentido, né, para essa conversa, porque quando a gente estuda um tema, a gente discute, a gente desenvolve, mas também quando a gente experiencia, né? Bom, a minha geração não foi uma geração que viveu a primeira infância com telas, né? Mas a dos meus filhos, sim. Então, eu acho que isso dá todo um colorido aí para a discussão. Bom, e é isso, vamos lá, né? Vamos desenvolver aí esse tema. Como tu mesma apresentou, né, é um tema que está muito em alta, né? Sim, a gente ouve aí profissionais das diversas áreas do conhecimento tentando dar conta desse fenômeno, né? Porque, enfim, também aparece na tua fala essa ideia de que é um fenômeno novo, que possivelmente a gente ainda não tenha tantas ideias sobre as consequências disso.
Então, alguns estudos já conseguem comprovar o impacto negativo, mas a gente ainda não tem como prever todas as consequências advindas disso num futuro mais longínquo, né? Então, tem uma diferença também aí de geração, que hoje as gerações mais novas são conhecidas como nativos digitais, né? Então, eles já nascem, eu tenho uma sobrinha pequena e ela já entende muito do funcionamento do smartphone, né? Do desbloqueio com a face, a coisa do rolar com o dedinho. Sim. Então, tá aí, dada essa ubiquidade das telas, né? Do celular, dos videogames, do computador, da televisão, como a gente pode pensar, né, em impor um limite para essas crianças que já nascem tendo acesso a tudo isso? Olha, então vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar na questão da constituição do sujeito, né? Para a gente poder pensar nas implicações, né? Claro que as crianças de hoje, elas nascem olhando os pais na tela, né? Então, rapidamente, elas já vão acessar, né? Ou já vão querer acessar, né? Enfim, o que os adultos fazem, porque eles estão ali, né? No convívio. Mas indo aí pela via, né, da constituição do sujeito. O que uma criança precisa para se constituir psiquicamente, né? Ela precisa do laço com o outro, né? Quando ela nasce, ela está ali num colamento com a mãe, né? Depois, dentro da psicanálise, a gente vai falar de um tempo de alienação e um tempo de separação, né? Então, é importante para essa constituição que a criança atravesse esses tempos, né? O tempo de se alienar e o tempo de se separar do que a gente chama de grande outro, que são esses cuidadores primordiais, né? Quem faz função de pai, de mãe, né? Então, no início, o bebê está muito ali numa relação simbiótica com a mãe, colado, né? Nessa alienação. Isso é importante para ele. Mas à medida que ele vai se desenvolvendo, né? Vai crescendo ali nesse laço com a mãe, essa mãe ela vai de alguma forma faltando, né? O Winnicott, que é um psicanalista, ele tem um conceito para isso que é interessante, que ele chama da mãe suficientemente boa, né? Então é a mãe que vai faltando, né? Se saudável, né, psiquicamente, ela vai faltando de alguma forma para esse bebê. Isso vai dando espaço para que esse bebê possa ir se constituindo, né, para que a subjetividade dele emerja, né? Sim. E aí, depois disso, vão entrando outros nessa relação e alguém com uma função importante, que é quem faz a função paterna, né? Que é essa função de separar mesmo, né? Esse bebê dessa mãe, no sentido de que, olha, você é um sujeito e essa mãe é outro, Sim. né? Vocês são dois, certo? O que acontece? Por que eu estou falando isso para falar de telas? Porque o que a gente tem visto hoje, e que é o grande problema quando a gente vai pensar na primeira infância, é a tela substituindo o lugar de um cuidador, né? Então, assim, é claro que a gente fala os cuidadores primordiais, né? Quem faz função paterna, materna. Mas todo mundo que entra ali vai, de alguma forma, fazer alguma função, né? Vai ser uma extensão, né, dessas funções, Sim. digamos assim, né? E hoje a gente tem uma estrutura de cultura, né, uma organização de cultura que não nos permite contar com muitas pessoas, ou não é? Sim. Então as crianças vão perdendo sujeitos como cuidadores mas há necessidade de que alguém cuide. Sim. Porque junta essa falta de cuidadores com a necessidade também dos pais trabalharem mais, pai e mãe, né? As mães se ausentam mais cedo, né? Depois do nascimento da criança e, enfim, a tela entra nesse contexto de cultura e é esse que é o ponto, né? Porque ela acaba substituindo uma função de sujeito, né? O que um sujeito faria. Isso a gente falando de primeira infância, né? Certo. Vou além ou tu queres fazer outra pergunta? Posso ir, pode né? seguir. Pode cortar essa parte também. Tá tão bom ouvir então, que pode seguir. Aí tudo bem. Isso a gente está pensando no começo, né, da vida, ali do início da infância, né?
Mas se a gente for seguir, o que a gente vai ver? Que bem aí a gente já viu um entrave para a Constituição, para o desenvolvimento, se não para a Constituição, para o desenvolvimento da criança. Sim. Né? Porque uma vez que ela fica muito nas telas, né, ela vai perder a oportunidade de, enfim, fazer laço, de viver aventuras, de viver conflitos, enfim, de pensar, né? Coisas que estão relacionadas ali à vivência subjetiva, né? Aí a gente pensa, mas tem alguém, por exemplo, se a gente vai pensar em aprendizagem, o menino aprende no YouTube, aprende nos vídeos de YouTube, mas olha só, será que aprende ou guarda informações, né? Então, isso para os maiores, digamos. Para os menores, que ficam aqueles vídeos que são muito cheios de efeitos luminosos, de cores, muitos estímulos, enfim. Então, a criança pequena, ela vai capturar ali só esses estímulos, porque é o tempo do desenvolvimento dela. Sim. Ela ainda não tem condição, por exemplo, de se colocar no lugar da outra pessoa, de imaginar coisas, por exemplo, ela não tem ainda essa capacidade de se colocar no lugar do personagem, de se emocionar com o personagem, como a gente faz, por exemplo, com um filme, né? Sim. Um filme é um entretenimento. Para nós adultos, para as crianças maiores, ok. Porque existe a capacidade de se colocar no lugar do outro, de se emocionar com o outro, de ficar feliz com o outro, né? Mas não um bebê, né? Uma criança pequena, o que ela vai fazer é receber estímulos visuais, sonoros, né? E isso vai deixando o quê? Ela ali absorta, né? Ela vai ficar ali anestesiada, né? Porque não há um funcionamento ali em jogo. Há simplesmente, né, uma captura pelo estímulo. Sim. E nisso, obviamente, não preciso nem falar que se perde muito em desenvolvimento, né? Eu comecei a falar para frente, os vídeos, e eu tô nessa fase de lutar com os meus filhos, que tem 7 e 9, né? Contra os vídeos corridos, os shorts, o TikTok, né? Então, assim, eu tento organizar tempos, porque também não adianta a gente dizer assim, não tem, né? O ideal seria que não tivesse, sim, né? O ideal seria que não tivesse, mas o mundo é esse, a nossa cultura é essa. E a gente também não pode dizer que demonizar a tecnologia, obviamente que não. Exato. Né? Eu lembrei agora, quando eu falo disso, eu gosto muito de um livro da Eva Furnari, que chama Lolo Barnabé. Eu, inclusive, já dei umas palestras e eu li o livro. É um livro infantil, né? Infanto-juvenil ali, mas é muito interessante para os adultos também, né? Porque é uma metáfora bem legal sobre a questão da tecnologia. Porque Lolo Barnabé, ele, no início do livro, ele é um homem das cavernas e aí ele se casa e tem um filho e tal, e aí ele começa a inventar coisas. Sim. Porque as tecnologias são isso, né? São coisas que a gente vai inventando para fazer essa mediação da nossa relação com o mundo. Sim. Né? E aí ele vai inventando coisas, ele inventa a casa, ele inventa a cama, ele inventa o guarda-roupa, ele inventa o banheiro, a água encanada, televisão, brinquedos, não sei o quê, até que chega num momento em que falta energia e eles ficam sem nada, né? Aí ele quer inventar um gerador e aí a esposa dele diz assim, não vamos inventar mais nada, você tá cansado. E nisso o filho já sentia falta dos pais, ele tinha muitos brinquedos, mas eles queriam os pais, né? Mas os pais estavam trabalhando para inventar as coisas. E aí ela diz, não vamos inventar mais nada. E aí nesse dia eles vão para o quintal da casa e acendem uma fogueira e começam a contar a história uns para os outros, né? E aí eles relembram o bom da vida, né? Que é estar na companhia, que é agradecer à natureza tudo que ela dá, enfim. E aí, nisso, bacana. Não é uma alusão enfim, um saudosismo, né? Não tem a ver com isso, mas tem a ver com a gente
viver num lugar e em outro, e não num lugar ou em outro. Perfeito. Né? Então, não é só a tecnologia e não é só a natureza. Vamos agora, então, fazer a alusão aí de que a gente precisa só viver com a natureza. É mesmo viver o mundo, mas enxergando, exato, com os limites, enxergando que existe sempre um outro lado, porque tudo na vida tem um outro lado, né? É verdade. Tu vai falando aí todo esse contexto, né? Sim. E é impossível a gente não lembrar as crianças que a gente também convive em casa, Exato, né? sim. Porque tu foi falando desses cenários e eu fui lembrando aqui de todos os que eu convivo, né? Na minha família, de crianças que hoje são adolescentes, que já nasceram nessa era digital, né? Já nasceram nas telas. Sim. E hoje são adolescentes que também ainda continuam nessas telas. A gente fala também de um lugar em que a educação faz parte, né, desse contexto. E atendendo adolescentes no consultório, eu vejo muito isso. Os pais punem, né, retirando esse celular, retirando esse tablet, o videogame. E aí foi algo até que a Andrea trouxe aqui pra gente, que ela coloca os livros no mesmo lugar de desejo do celular. Pros filhos dela, Pros filhos né? dela. Você tá proibido de usar o celular e tá proibido de ler qualquer livro também. Porque ela equipara, né, esse prazer que eu tenho no virtual com algo do livro. E aí, também falando desse lugar da proibição, a escola está inserida nesse meio, né? Muitas escolas, por exemplo, distribuem um tablet para o aluno, né? E ele se utiliza desse lugar quando a proibição em casa está acontecendo, né? Como que a gente dribla? Como que a escola atua nesse sentido? Como que a família pode se atentar mais também para esse aspecto que envolve a educação das crianças, tendo em vista que esse cenário ele já acontece, é daqui para frente, né? A gente não vai voltar e deixar de ter. Como que tu enxerga esse cenário da educação, família e o manejo com essa criança, com esse adolescente que está imerso nesse mundo? Sim. Olha, eu acho que a escola, ela sempre tem que ser um lugar de resistência, né? Perfeito. Porque assim, ela, apesar de ser um espaço da cultura, ou seja, o que está na cultura vai entrar na escola, né? Sim. Como você falou, os tablets, eles estão ali. As crianças recebem um tablet para usar. Mas a questão está na forma que esse tablet vai ser usado, né? Obviamente. Então, a proposta do uso da tela na escola é uma proposta pedagógica, né? É um uso pedagógico. Ok. Mas, ainda assim, isso tem que ser muito pensado em relação ao tempo, né? Em relação à variedade de atividades, né, que vão ser feitas, que usem as telas, mas que também não usem, mas que também tenham atividades que se movimentem, que, enfim, diversificar, né? Não é que não devemos usar a tela na escola. Eu não acho que... Eu acho que tudo radical é complicado, né? Tudo radical é complicado. Mas o tempo, ele tem que ser reduzido. Né? O tempo tem que ser reduzido, por quê? Porque eles já vivem nesse contexto, né? Eles vão... Eu lembro, quando eu falo isso, eu lembro de uma fala do meu pai, que tem 79 anos. Então, veja, eu estou dizendo a idade por causa da geração, só para a gente ter a ideia. E aí eu fico nessa luta, né, com as crianças, e ele dizendo, mas minha filha também não pode tirar, porque senão daqui a pouco ele vai se diferenciar, ele não vai saber das coisas. E eu entendo quando ele diz isso, mas ele diz isso do lugar dele, né? E aí eu digo, papai, não tem como ele não saber sobre tecnologia, porque o mundo dele é esse, né? Então a gente pode resistir o máximo que a gente puder, que ele vai continuar sabendo sobre o uso dos tablets, dos smartphones, enfim, ele vai saber, né? Porque o mundo é esse, o mundo dele. Então, eu não preciso que a escola e nem que a família ensine a usar, porque isso é parte, né? E que talvez, claro, as gerações mais antigas ainda não se deem conta do quanto isso é parte, né? Sim. Então, para a tua pergunta, escola e pais, lugar de resistência. Tem que resistir. Né? Tem que colocar horário, tem que limitar a presença do aparelho mesmo, né? Então,
Claro, eu não gosto de dar regras, porque eu acho que a vida não é feita não tem como a gente falar de todos, né? Que uma regra vai funcionar para todos, né? Cada família se organiza da sua forma, né? Mas eu penso que quanto mais tarde, por exemplo, um smartphone for dado para uma criança, melhor para ela, né? Porque é um aparelho muito fácil de andar acoplado ao nosso corpo, né? Já tem autores falando isso. É quase uma extensão do corpo. Porque é mesmo. E aí os adultos também têm que se policiar quanto a isso. Porque é uma extensão, a gente não se desgruda do celular. A gente cobra, mas o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Então, o exemplo, ele é mais forte, muitas vezes, do que o que a gente diz, né? Então, se a gente está o tempo todo olhando para uma tela, o que a gente quer que os filhos da gente façam, né? Então, é bem complicado, porque cada vez mais a gente tem no smartphone mais coisas, né? Das quais a cultura exige que a gente tenha. Então, cada vez mais a gente vai olhar para aquela telinha. Tem um livro, um best-seller que saiu agora, né? Eu nem sou muito amante dos best-sellers, mas que é a Geração Ansiosa, né? Jonathan Haidt, eu não lembro agora exatamente o nome, mas é um psicólogo americano, né? E ele fala a geração ansiosa, como a infância hiperconectada está gerando uma epidemia de transtornos mentais. E eu achei esse livro interessante, por um lado, né? Não é a minha linguagem dentro da psicologia, né? Mas eu gosto de ler também, porque eu sou psicanalista, mas gosto de ler autores de diversas áreas. Mas eu penso que a pesquisa no sentido antropológico que ele traz é muito interessante, porque o que ele vem dizendo? Que desde que os smartphones entraram na vida das pessoas, né, das crianças, inclusive, que foi mais ou menos ali no ano de 2010. Ele até faz o marco, parece que em 2007 foi lançado o primeiro smartphone, né? E aí, em 2010, na sociedade americana, né? Ele está pesquisando a sociedade americana, então, norte-americana, no caso, que não, ou seja, não é a nossa, tá? Só para deixar claro, ele está pesquisando a sociedade norte-americana, mas que a gente pode tomar para pensar a nossa. Em 2010, os smartphones passaram a ser mais populares, né, entre as crianças e tudo. E a partir dali, os gráficos apontam, e ele vai mostrando, e eu acho isso interessante, que a entrada, os registros, né, de relatos de transtorno, de sofrimento, as hospitalizações, as automutilações. Então, são medidas que ele vai tomando como registro de sofrimento psíquico. Essas linhas, essas curvas, elas foram aumentando junto com o aumento do uso dos smartphones. Diretamente proporcional ao uso dos smartphones, né? Então, assim, é uma coisa a se pensar, né? Por que a gente vive essa epidemia, de fato, de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes, né? E isso, segundo a hipótese dele, está diretamente relacionada ao uso dos smartphones. Ele diz a infância pautada no celular e não no brincar, né? E quando eu falo isso, eu sempre lembro de um documentário que chama Tarja Branca, que quem não assistiu e trabalha com infância, enfim, ou não, mas que pensa nas novas gerações, eu acho que deve assistir, que é um documentário sobre o brincar, é brasileiro, sobre o brincar, é muito interessante. E aí tem uma pessoa lá que diz assim, eu não lembro agora o nome da pessoa, mas ela diz assim, quem brinca é mais feliz, ponto. E fato. Uma criança tem que brincar, né? É no brincar que ela vai... Ela está dizendo lá, ser mais feliz, não é que isso seja uma receita, brincou é mais feliz. Claro que não, ninguém sabe o percurso da vida. Mas quem brinca mais, desenvolve mais recursos em todos os aspectos. E estar no celular não é brincar, jogar joguinho do celular não é brincar. Brincar é estar na relação, brincar é estar com o outro, né? É preciso lembrar que brincar tem mais a ver com o coletivo do que com o
particular, né? Com o privado. Tem algo a ver, o brincar, assim, a partir da perspectiva psicanalítica, tem a ver com algo da imaginação também, né? Envolve. A questão da tela parece que já tá tudo muito dado, mastigado, isso, né? Exatamente. Então, isso a psicanálise diz, e aí a Gestalt terapia aqui, de uma forma ou de outra, né? Teve a psicanálise como uma primeira referência para pensar outras coisas. Quando o Perls escreve Ego, Fome e Agressão, ele está repensando parte da teoria freudiana, e ele diz assim que para que algo seja nutritivo para o nosso crescimento, para que componha, né, o nosso desenvolvimento, a gente precisa fazer alguma coisa com aquilo, como um alimento que para nutrir a gente precisa mastigar. Então tem algo de uma certa agressividade no mastigar, né? Isso de eu vou triturar esse alimento, e aí de uma forma ou de outra o que for nutritivo vai ali para o meu organismo, e o que não for, né, eu vou excretar, né? Mas é necessário uma certa agressividade, assim, para que algo seja levado para um lugar de registro, né? De inscrição. Sim. E eu acho que na tela, assim, com o uso das telas, não sei, eu tô pensando aqui alto, né? As coisas já vêm muito mastigadas, então não tem muito disso, né? Da pessoa ter que fazer alguma coisa, porque nesse rolar de dedo, tudo já tá pronto. Até já a própria tem inteligência artificial, né? Que a criança você pode colocar, não, vamos criar um desenho, fazer um desenho. Hoje, inteligência artificial, eu digo que o desenho que eu quero, mais abstrato possível, ela produz pra mim. É pavoroso, né? Porque, de fato, é uma substituição, é um corte, né? De uma série de coisas. Né? Então, eu achei muito interessante a história do mastigar, né? E fiquei pensando, porque, de fato, em qualquer relação, você vai ter sempre essa ambivalência entre o que é bom e o que é trabalhoso, né? E isso é parte da gente. Né? Não tem como eu já chegar num resultado sem eu percorrer o caminho, não tem como eu viver uma relação sem eu viver os percalços dela também. Sim. E às vezes a gente está muito presente na fala dos adolescentes hoje essa coisa do descartável, né? Eu escuto muito isso, né? Porque teve um problema bem aqui, acabou. Ou até dos jovens adultos também. Verdade. Né? Então, assim, às vezes a pessoa com muita dificuldade de entrar nas relações, porque qualquer ponto precisa ser descartado. E isso é da nossa cultura, né? O Lacan vai dizer do discurso do capitalista, né? Que é esse do consumo do objeto que vai tamponar ali a falta. Então, esse objeto a gente consome e ele vai fechar ali isso que faz a gente caminhar, né? Desejar, que é esse trabalho, né? Do processo. E aí, quando ele não serve mais, joga fora e põe outro no lugar, joga fora e põe outro no lugar. Né? E não aprende a lidar com essa falta nunca, né? Vai só... E aí ele vai dizer, esse discurso, que é o discurso da nossa cultura, é o discurso que não faz laço, né? É um discurso que fica fechado, então fica os individualismos coexistindo, né? O que é muito, né, triste, muito triste. E a gente que trabalha com educação, com psiquismo, né, a gente precisa pensar em resistir a isso. Né? É claro que a gente está nesse contexto, mas o que a gente faz nesse contexto? Alguma coisa precisa ser feita. Né? Claro. E a gente só pode fazer alguma coisa, algum furo na cultura, atuando com as novas gerações. Né? Exatamente. E quando a gente pensa também sobre essa questão do uso excessivo, né, a gente também pensa em muitos prejuízos funcionais, né, tanto para essa criança quanto para esse adolescente, para o adulto. Na tua vivência, enquanto educadora, enquanto psicanalista, enquanto mãe também, né, quais são os principais problemas que tu consegue perceber e trazer para a gente, que são mais visíveis socialmente hoje em dia? Olha, além de problemas, a gente não é o nosso âmbito, não é problemas físicos e que vão impactar em problemas psíquicos, como, por exemplo, a pessoa que não se relaciona com o seu corpo, né? Eu tenho observado isso, né?
porque fica aquela coisa num âmbito tão de pouca relação mesmo, desde a primeira infância, de pouco contato, da virtualidade, porque, veja, é do humano a corporeidade, né? Então, assim, você sentir pelo corpo, você se desenvolve psiquicamente a partir do seu corpo, das sensações no corpo. Então, aquele bebezinho ali, quando ele está sendo cuidado, né? Quando ele está sendo alimentado, a sensação do leite descendo. Então, é tudo isso que vai constituindo o sujeito. E o virtual, ele vai impactar nisso, né? Muito. Porque ele vai impactar nesse distanciamento corporal. E isso já é um ponto para a gente ficar atento, né? Aí depois a gente vai escutando dificuldades de lidar, de se relacionar, isso e aquilo, e tem a ver com uma própria relação com o seu corpo, que é uma relação difícil, porque você não se conhece, não empobrecido, mesmo, né? Exatamente, uma forma empobrecida de lidar com suas sensações, né, com a sua presença. Olha só, às vezes a pessoa fica tanto na retaguarda, né, porque exige o corpo, ele vai te dar presença, né? E isso tem a ver, pode, enfim, desenrolar numa série de coisas, como eu me apresento, como eu me coloco, como eu entro nas relações, como eu atuo na vida, né? Então, isso é uma das implicações, que foi o que me ocorreu agora, né? Mas eu penso que muitas outras, infinitas, obviamente, mas da minha experiência, isso me ocorreu agora. Também acho, talvez, que essa coisa da temporalidade, né, que é um ponto também que a gente pode ressaltar aí. A gente vive no tempo da pressa, né? E a tela, ela vai fomentar isso aí mais fortemente, né? Porque aí a gente pega e, tudo é rápido. Eu falava no começo da minha luta com os meus filhos dos vídeos rápidos. Porque para mim, de tudo que tem, né, assim, de jogos, de vídeos de YouTube, dos streamings, enfim, o pior para mim são os shorts, né, que é o TikTok ou os shorts do YouTube, né, que são esses vídeos rápidos que mostram uma coisa rapidinho e aí já passa, né, e isso vai gerar consequências subjetivas em relação a temporalidade, né? A noção do tempo. A gente fica... Às vezes a gente pega o celular e eu vou pesquisar tal coisa, mas já tinham não sei quantas mensagens, já tinham não sei quantas curtidas no Instagram. Quando você vê, você nem lembra o que você ia fazer, né? Porque você já está olhando as várias outras coisas. Então, são muitas coisas ao mesmo tempo. E essa queixa, ela é muito comum, né? É muita coisa. Aí vai logo para um diagnóstico de TDAH. Vai logo para o diagnóstico de TDAH. Esses excessos, a gente teve um entrevistado, né? O Dr. Aníbal, que é psiquiatra, a partir de uma perspectiva fenomenológica, e ele falava com a gente sobre isso, assim, sobre o excesso de diagnósticos na nossa sociedade, que muitas vezes, sim, em alguns casos há uma psicopatologia associada, mas assim, a gente ouve falar de TDAH hoje em dia, né, as escolas sugerindo que os pais levem o filho para uma avaliação psicológica, porque desconfiam de um TDAH. Mas, na verdade, a nossa sociedade, ela tem confluído muito, né? Para que, talvez, né, o próprio processo básico, né, da atenção, ele esteja comprometido não por um adoecimento, por algum transtorno do indivíduo, mas por uma vivência mesmo da cultura. Né? Sim, sem dúvida. É a produção, é o que tem um livro do Dunker e do Safatli, que eles falam da produção do sofrimento psíquico, né? Porque é um pouco isso. Por que será que a gente vive com tantas pessoas com diagnósticos, né, de ansiedade, de depressão, ou mesmo, né, do TDAH, dos transtornos de desenvolvimento, enfim. Será que, de fato, né, aquilo ali né, até que ponto aquilo, de fato,
tá no sujeito, né? Mas até nesse ponto a gente pode pensar, porque sempre pensar no sujeito vai ser pensar na cultura. No tempo de Freud, ele falava das mulheres histéricas, e foi dali que ele começou a produzir ali a teoria dele, né? E hoje a gente vai falar de outras coisas, depressão, ansiedade, enfim. Mas a gente vive um boom de diagnósticos que muitas vezes não precisariam ser dados, porque rotulam, né? E porque logo medicaliza, né? Verdade. E aí, quando a gente medicaliza, o que a gente faz? A gente corta o sujeito, né? A gente corta as possibilidades dele produzir coisas. Não estou criticando a medicalização. Não é isso, né? Claro que muitas vezes, às vezes até para sair da crise, é necessário, em alguns casos. né? Às vezes é mesmo a forma como vai sustentar ali a existência do sujeito, né? A forma dele viver. Não é disso que se trata. Estou falando dos casos, né, em que há uma medicalização exagerada, né? Devido para saciar o sintoma que é da cultura e não do sujeito, né? Porque isso nas escolas é muito presente. Às vezes até os professores, encaminha porque eu não aguento. Mas então, porque de fato ele já está na pressão desse contexto, né? E aí é difícil lidar imagina, com aquela quantidade de sujeitos, né? Cada um com suas demandas. E aí, a saída encaminha para o profissional para ele receber um diagnóstico, para ele ser medicalizado, para ele ficar... para ele ter alguma atenção, para ele ficar quieto, para enfim, né? A gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, porque eu quero fazer uma coisa muito difícil, né? E... Eu quero tomar um remédio, porque é o que está acontecendo muito. Preciso tomar um remédio para poder estudar, para poder chegar em tal lugar, para poder produzir mais, para poder, enfim, não falhar. E aí, gente, o fim disso é uma depressão, não tem como, porque o sujeito vai sendo apagado, e a depressão é essa reação, é o que resta, né? De dizer assim, olha, eu sou um sujeito, né? Eu sou um sujeito. Às vezes é pela via da depressão que o sujeito vai poder aparecer, já que ele não pode aparecer de outras formas. Interessante. Né? Ontem eu estava num evento e aí, durante uma fala lá, eu trouxe uma questão que eu venho observando já há algum tempo. Antigamente, quando as pessoas se encontravam, né, perguntavam como é que tava, falava do calor, que tava muito quente. Hoje em dia, todo mundo só fala que eu tô cansado, tô correndo, né? Como é que tu tá? Tô indo. Correria, E aí, tu falaste agora há pouco sobre essa questão dos vídeos curtos, dos conteúdos muito rápidos, né? Sim. E eu fiquei assustadíssimo recentemente, quando ainda existe o Twitter, uma página que trazia filmes de 2, 3 horas de duração, acelerados para caber em 20 minutos. Olha só. Aí eu fiquei pensando naquilo. E assim, vários comentários, várias pessoas consumindo aquele conteúdo, muita visualização. Eu ficava, gente, mas como é que fica o processo de assimilação, de atenção? Porque não há percepção dessa construção de processos de fala, de linguagem, de cena, do que eu vejo, de emoção, do que eu sinto. Né? Então, assim, é um processo extremamente encurtado para caber numa velocidade, num curto espaço de tempo que eu destino ali para aquele conteúdo específico, que já vai me fazer levar para um outro. E assim eu vou seguindo. Né? Então, onde a gente vai parar? Pois é. Então, até os áudios de WhatsApp, né? Então, você se comunica, você nem... porque, assim, a emoção tá no tom de voz, né? Na velocidade que a pessoa fala, que vai falar do estilo da pessoa, de quem é, enfim, do que tá acontecendo. Mas não, aí bota lá no 2 e... Outro dia eu tava... Isso me lembrou porque eu sorrio muito com as crianças agora que tá tendo as propagandas da eleição, né? Aí depois que o candidato fala, eu acho que deve ter alguma obrigação de passar sobre os partidos, né? Aí eles botam uma coisa acelerada que ninguém entende. Ninguém entende, mas é só porque tem que conter ali, né? Mas essa coisa da pressa é muito, muito presente, né? E realmente
constrói uma temporalidade diferente, porque assim, tempo é uma coisa e temporalidade é o sentido que a gente dá para o tempo, né? E aí a sensação que dá é que em 24 horas a gente não consegue fazer tudo, porque tem que, além de ter que trabalhar e brincar com os filhos e fazer as atividades e dormir bem e se alimentar bem, porque ainda tem todas essas exigências, né? E praticar atividade física, e tá bonito, tá bem apresentado, 24 horas não cabe, né? E é isso que as crianças estão vivendo, né? Porque eles também têm, além da escola, tem que fazer esporte, tem que fazer uma atividade extra de arte, sei lá, tem que fazer inglês porque tem que saber outra língua, tem que fazer francês porque tem que saber uma terceira língua, não é? E nisso a gente vai nessa pressa. Onde estão os encontros, né? Olha, Walter Benjamin, um clássico, né? Ele dizia, lá nos anos 30, ele dizia, e eu sempre falo dele porque eu acho assim também, eu gosto dele e dos autores que vêm na linhagem. Ele dizia, claro, ele estava falando lá da sociedade que estava, né, se industrializando, enfim, que as pessoas estavam indo muito para os centros urbanos e tal. E aí ele dizia dos choques, né, que a gente está vivendo. Ele chama de vivência, né? O vivência como choques, né? Coisas que vão se passando, que me lembra muito a tela que a gente vai rolando, né? Então, vai se passando um monte de coisa, mas e aí a gente vai vivendo como se fosse tocada a pequenos choques, vai vivendo um dia depois do outro, mas nada marca, né? São raras as situações que vão de fato gerar o que ele chama, né? E aí, quando eu falei do Larossa, ele leu o Benjamin para falar isso, né? Então, nada vai virando experiência, né? Então, poucas são as situações que a gente vive que, de fato, são experiências, ou seja, que nos atravessam, né? Que nos marcam, que deixam marca na memória. Porque, para isso, é preciso calma, é preciso parar para ouvir, né? Para escutar, não é ouvir, é escutar, né? Porque ouvir é só o sentido, né? Mas pausa para a escuta, pausa para o olhar, né? Pausa para as trocas. E é isso que a gente tem feito muito pouco. E a gente está ensinando as crianças a fazer isso muito pouco, né? Eu te ouvindo, né? Eu fiquei pensando que às vezes o lugar da psicoterapia é o único lugar que esse indivíduo, esse sujeito tem para fazer essa pequena pausa, né? Assim, essa pausa para se ouvir, né? Para lidar com isso que isso eu não dou conta, isso eu não consigo. E às vezes a psicoterapia, né, entra justamente para tentar. Tô aqui pensando, né? Assim, como no vira nosso o sintoma da sociedade, né? Então, se você tem uma sociedade que corre, tem um espacinho bem ali que você pode ir lá falar de você, parar, soltar o celular, né? Soltar o celular e poder falar de si, poder pensar e poder... E fazer alguma coisa com isso, recontar histórias, né? Recontar a sua vida, rever, enfim. Acaba virando o sintoma, o lugar do sintoma, né? Com certeza, né? Mas, enfim, pelo menos a gente tem esse espaço. Sim. Mas a gente pode, e é o que a gente está fazendo aqui, discutindo sobre isso, né? Ampliar, né? E talvez vivenciar de outra forma, né? Resistir àquilo que a gente falava, fazer resistência de alguma forma, né? Claro que a gente não tem como sair da cultura que é a nossa. Né? Mas a gente pode resistir de alguma forma, a gente pode, né, ajustar alguma coisa, a gente pode virar para o outro lado, né? Tentar ir fazendo os nossos manejos, né? Eu acho que as novas gerações, apesar de tudo isso, eu penso que eles vêm talvez com essa noção de resistência, né? Eu acho que o trabalho que a gente tem feito enquanto adultos, em relação às novas gerações, tem feito alguns efeitos, né, em algumas viradas na cultura. Eu penso que sim, né, olhando para as crianças, para os adolescentes, eu penso que algo desse resistir, desse talvez protagonizar, né, alguma coisa no sentido de que, olha, aqui é meu lugar, eu faço resistência. Eu acho que algo disso anda circulando,
né? E eu espero que ande mesmo, né? Para alguns dos adolescentes já tá cringe, assim, já tá cafona, tipo, postar foto em rede social. Sim. Né? Dos adolescentes que eu acompanho ou já acompanhei, né? Sim. Quando eles pediam para me seguir no Instagram e eu ia ali de volta, dar uma olhada, no feed não tem nada, eles não compartilham conteúdo, o que por um lado pode ser um indicativo de essa mudança, né? Essa inserção de um ponto de virada na cultura, mas a gente tem também alguns, eu li alguma pesquisa que agora eu não vou me lembrar quem foi, né, o pesquisador, em que contexto, mas de entender com os adolescentes o significado disso. E muitos acabaram contando que não postam porque não querem deixar essas marcas, assim. Eles não se gostam, não gostam da aparência, e eles não querem meio que criar provas, né? De um momento que eles não estavam satisfeitos. E aí eu fico pensando com a questão da comparação. Porque a rede social, ela também traz da isso, imagem, né? Então, essa coisa da imagem também fica distorcida, né? Porque tem os filtros, todo mundo é muito bonito no Instagram, né? E também só posta coisas boas, né? E aí fica aquela comparação que na adolescência de hoje, né? É um ponto de dificuldade. Tanto que algumas pesquisas apontam que inclusive isso influencia mais na saúde mental das meninas do que dos meninos, né? Porque tem muito a ver com o corpo, né? Com a cultuação, né? Dessa imagem aí muito associada, né? À feminilidade. Sim, e assim, uma imagem que tem que ser muito perfeita, né? De um corpo, um rosto. Eu lembro falando nisso, né? Me ocorre que antigamente, bom, claro, não tinha filtros, né? Não tinha esses filtros, mas até nas nossas ações, essa perfeição, ela não era tão visada, né? O que eu tô querendo dizer? Tipo, se você ia num salão, se você ia fazer um cabelo, uma maquiagem, se você olhar as fotos das pessoas, por exemplo, dos anos 90, ninguém tá tão perfeito assim. O cabelo não tá tão arrumado, tão escovado, ou tão, não sei, ou tão cacheado, ou tão, né, de uma forma tão perfeita. A maquiagem não era tão forte, né? Então, outro dia eu vi um vídeo muito antigo, que era olha só, gente, era a Fafá de Belém cantando, mas ela é jovem, bem jovem, e assim, ela cantando num show muito importante, mas ela não tinha um pingo de maquiagem, e o cabelo dela natural, como se ela tivesse acabado de acordar. E isso me fez pensar, assim, isso é um vídeo, acho que dos anos 70, eu não era nem nascida, mas me fez pensar como que hoje ninguém pode sair sem uma maquiagem, sem um cabelo muito arrumado, né? E isso tem a ver com as imagens que a gente vai aí repassando. Né? E isso é um implicador também, né? Essa coisa do como a gente vai educando o olhar. Agora, eu acho que tu falaste alguma coisa ainda agora que eu ia falar do lugar da... quando os adolescentes não querem aparecer, né? Sim. Se é que eles não querem... a gente não sabe se aponta um pouco para essa resistência, sim, ou se aponta para isso de não querer aparecer, não querer deixar registro. Mas ainda assim eu acho esse ponto interessante porque tem um trabalho para a família. Porque, de fato, você não precisa deixar registrado a sua imagem, nem o que você faz, nem o que você está pensando para o mundo. Mas na sua família pode ser resguardado esse lugar de você ter seus álbuns, enfim, do pai contar, dos pais contarem a sua história, ou dos familiares contarem a sua história, né? Eu acho que ainda assim, isso pode... deixar preservado um lugar da família de fazer isso, que é o privado. Porque hoje o que a gente vive é uma passagem em que o privado está ficando muito restrito, né? Então quase tudo é público. O pensamento, a história, o dia a dia, as opiniões, enfim. Inclusive, as opiniões têm que ser dadas com rapidez, né? Você recebe uma notícia, não pode, tem que dar, porque se der a opinião elaborada, pensada daqui a 2, 3 meses, ninguém está mais falando daquele assunto. É verdade. Né?
Enfim, então as coisas muito públicas, né? E pouco preservado esse lugar da vida privada, né? Que é a vida familiar, enfim, que é a sua vida, né? Exatamente. Tu falaste logo lá no comecinho, né, sobre essa questão da infância, esses primeiros momentos, né? E aí eu fiquei lembrando de algumas coisas que é sobre essa construção de memórias, né, que a gente tem principalmente através do brincar. E aí eu tava lembrando um pouco de como que era lá atrás, ali pegava os anos 90, chegava férias, minha mãe me despachava logo pra casa da minha avó. Passava ali 2 meses lá, me recebia de volta, tava todo rasgado, quebrado, machucado, mas de tanto brincar, de estar o tempo todo em movimento, né? E aí eu fico sempre pensando assim, como que os meus primos hoje, mais novos, né, crianças e adolescentes, estão guardando memórias? Que memórias são essas? Porque as férias que se passam juntos, pouco tem esse brincar. Mas tá todo mundo ali no seu celular. Acabou a internet, tirou a internet, eles não toleram o tédio. Eles não têm, é difícil essa construção de o que a gente pode fazer, então, né? Só que isso muda quando vem um adulto e dá uma ideia. Então vamos fazer um jogo hoje, vamos jogar uma mímica, vamos andar a cavalo, vamos andar de bicicleta. E aí eles super se entregam e super se divertem. Olha só. Né? Então eu percebo um pouco disso, dessa ausência de um protagonismo, nessa proatividade. Eu posso descobrir uma atividade sozinho e eu vou me divertir, eu vou brincar. Né? Precisa sempre desse incentivo quando a tela está ausente. Como que tu observa esse... Olha, isso me fez pensar isso me fez pensar numa coisa desse mesmo livro que eu falei da ansiedade, só que ele não está falando de Brasil. Então, a nossa realidade, eu penso que ainda é muito... é muito uma mistura ainda, né? Assim, porque é mesmo, mas assim, há uma tendência, eu acho que nas classes mais altas, né? De que hoje uma dessas milhões de exigências que eu falei ainda agora, né? Que tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade, é também estar presente na vida dos filhos, né? E eles estão nesse movimento de ficarem nas telas, que a tela é um lugar seguro. Então, ninguém se machuca na tela, né? Ninguém vai sofrer, sei lá, vai quebrar um braço, nem nada disso. E o que ele diz lá no livro é que aumentou a quantidade de mães em home office, ou reduzindo um pouco, de mães e pais, né? Reduzindo um pouco a jornada de trabalho, ou consegue fazer nesse virtual e ficar mais presente, e acaba que a criança se vira pouco, esse é o ponto. Né? A criança se vira pouco, então se faz muito mais. Aí ele até fala de uma que questionou, eu acho que foi nesse livro, gente, agora eu tô meio... que questionou uma plateia dele, pessoas mais velhas, né? Com que idade que seus pais deixavam você mais livre para fazer as coisas? E as pessoas dizem, assim, que já podia se virar, 6, 7, 8 anos. E aí os mais jovens, quando ele ia questionar, 9, 10, 11, né? Então, assim, uma proteção maior em termos dos riscos, né? Então, é uma infância, de certa forma, sem riscos, né? E sem riscos vai implicar em quê? Sem aventuras, sem brincadeiras. E a tela é ótima para não correr risco, né? Porque, enfim, se está lá na tela, não está subindo na árvore, não está andando a cavalo, não está correndo e pode cair, né? Enquanto tu falavas, me ocorreu isso. Agora, tem também o fato de que a nossa forma de vida mudou muito. Todo mundo se mudou para apartamentos. Todo mundo não, depende da classe, né? A gente tá falando, né? Tem que sempre frisar que depende muito, né? Claro, a gente está falando de pessoas. Mas o que aconteceu com a classe média? Mudou para apartamento, saiu das casas. Então, o espaço reduziu muito, né? As próprias escolas, elas antes eram se tinha muito espaço, né? Hoje são mais restritas. Prédios, são prédios, vidros, restrita ambiente interno, né? Então, cada vez mais a gente vive em ambientes internos.
E os ambientes internos, eles são menores. E aí, é claro, o movimento ele é restrito, né? A circulação é restrita, a quantidade de pessoas é menor. Lembrei também que teve uma pesquisa há pouco dizendo que os brasileiros estão tendo 1,5, eu acho, 1,6 filhos, né? Ou seja, não chega, né? Os casais jovens não estão chegando nem a ter 2 filhos, né? Como que a população daqui para frente vai diminuir muito? A gente vai ter uma quantidade maior de pessoas idosas e as crianças estão cada vez... Antigamente se tinha, enfim, 6, 7. Na época dos meus pais era de 7 a 8 filhos que se tinha. E hoje 2 já está ficando muito. Né? O que tem a ver com essa redução de espaço, não tem? Sim. Né? Bom, enquanto eu te ouvia, eu fiquei pensando numa coisa... que a tela muitas vezes vem para esse lugar da segurança. Então, a criança na tela, dificilmente ela vai experienciar o mundo nesse lugar do que é arriscado, do que é perigoso, né? Tem os perigos dela ali, mas são outros perigos, né? Perigos. Não é perigo para o corpo, exato. Né? Aí eu fiquei pensando justamente em como a tela entra em muitas famílias, em muitas dinâmicas familiares, justamente nesse lugar. Né? Então, pais que não têm, enfim, uma família que não tem ali rede de apoio nesse cuidado com essa criança, e aí cansados vão sair para fazer alguma coisa, uma viagem, né? Esse casal, ou enfim, essa mulher, ou esse pai, enfim, quem cria essa criança, né? Depois de dias exaustivos no trabalho, aí vai querer dar uma voltinha, vai sair para jantar, vai sair para almoçar. O menino não fica quieto porque criança está descobrindo o mundo. Criança tem energia. Muitas famílias hoje inserem a tela no contexto, né, de vida daquela criança justamente para fazer isso, né? Esse silenciar. Exatamente. Da tela que ele fica quieto. Descansar, né? Porque os pais estão cansados, né? Muitas vezes é isso. As pessoas estão cansadas e a criança demanda. Né? Ainda mais uma criança pequena demanda muito, demanda trabalho físico, inclusive, né? E às vezes tem umas coisas, né, assim, que eu fiquei pensando, porque assim, acho que a Sociedade Brasileira de Pediatria, eu não sei se é a brasileira ou se é uma sociedade, né, internacional, mas que já tem aí como perspectiva dizer que crianças até 2 anos não deveriam ter acesso a alguma telas. E a partir dos 2 anos, eu acho... Não, até os 2 anos não tem acesso, e de 5 a 9, até 9, um acesso mais restrito, né? Sim. Até 2 horas, se eu não me engano, ou 1 hora e pouquinho. E a gente sabe que nem todas as famílias conseguem sustentar esse lugar, né? De não dar nenhuma tela até os 2 anos de idade. Eu acho que até 3. Até 3, né? Eu acho. E tem isso que tu fala, né? Dos pais que estão muito cansados, que muitas vezes precisam dar a tela antes até para que a dinâmica familiar funcione minimamente. Não sei se por não saber os riscos, ou às vezes até sabendo dos riscos, mas apostando que só tem aquela saída. E aí eu fiquei pensando também quando tu falava do desenvolvimento psíquico, né? Do sujeito ali na primeira infância, né? Do impacto dessa mãe que não olha para esse bebê porque ela tá tão vinculada a ela própria às telas. Então, né, na amamentação, ela tá amamentando olhando o Instagram, ou mexendo em alguma coisa, ou enquanto aquela tá dando a papinha para a criança, mexendo aqui, resolvendo coisa. Eu fiquei pensando nesses dois, né? Nesse sentido, assim, da família e dessa dinâmica e dessa recomendação de não dar nenhuma tela até essa fase aí que a gente tá aqui entre 2 ou 3, né? Sim. Como pensar isso, assim? Pois é, por isso é que é claro que, né, o papel da sociedade de pediatria é fazer isso, né, colocar os limites, enfim, no sentido de dar a regra, né? Mas é difícil a gente falar como eu já disse aqui, de uma regra que funcione para todos, né? Por isso é que a discussão é necessária, que a gente colocar aqui, né, a circulação do que a gente pensa, enfim, né? Porque dizer assim, isso aqui vai servir agora, é um consenso. A tela vai implicar de alguma forma, né? Vai implicar de alguma forma.
não quer dizer que ela tenha, eu não gosto de dizer assim, sai, tira tudo. Se você sustentar que fique sem, ótimo, mas nem todo mundo sustenta, né? Essa coisa que tu estavas falando, né? De a organização familiar. Poxa, a mãe saiu, o pai saiu, ou enfim, os avós, quem quer que esteja com essa criança, trabalhou o dia inteiro, chegou em casa morto de cansado. Tem um momento que a pessoa não dá conta, né? Agora, para a gente pensar na constituição e no desenvolvimento emocional, vamos pensar assim, da criança, ela sempre vai precisar de quem esteja implicado com ela. Sim. Agora, a gente não tem como mexer, que eu digo muito assim, eu não tenho como mexer ou como fazer uma mãe ou um pai ficar implicado com o seu filho, porque isso tem a ver com a economia de desejo dele, onde essa criança entra na história de vida deles, na organização da imaginação mesmo, do que quer de futuro, do que espera daquela criança, do que esperava de si como pai ou como mãe, do quanto essa criança ela foi sonhada ou não foi sonhada, mas veio e caiu num lugar que entra... Eu gosto desse termo que é da psicanálise, mas porque eu não consigo achar outro, que é dessa economia do desejo, né? Do quanto você se direciona a essa criança. E isso não é uma coisa que a gente vá manipular, e nem que tenha a ver com a razão, né? Ou seja, eu tenho que estar implicado com o meu filho, então a partir de agora, claro, isso só vai acontecer se de fato isso tocar em algum lugar desse sujeito mãe, pai, né? Por quê? Porque não é da consciência, é mesmo inconsciente o modo como a gente entra ali na relação com os filhos da gente, né? E por isso que não tem receita, cada família vai viver do seu modo, e às vezes vai ter implicações positivas e negativas, ou negativas para aquela criança. Entender, né? o que é viável de fazer. O que é viável de fazer. Porque às vezes a mudança ela pode até acontecer, mas é difícil sustentar. Né? Porque depende ali de quem está em jogo, do que está em jogo ali naquela relação e de quem está ali envolvido. Né? Então é muito singular mesmo o que se passa em cada família. Dizer, e a gente olha atravessado, meu Deus, aquele bebezinho ali olhando a tela, né? A gente olha atravessado. Mas assim, não dá pra gente julgar. Claro que, puxa, que seria complicado. Seria melhor né? que não tivesse, que complicado. Mas você sabe o que está se passando ali com aqueles pais, né? Exato. É um ponto muito sensível. Porque a tela, ela tá aqui, ela tá na vida da gente. Ela é uma possibilidade. Ela vai deixar aquela criança quieta e deixar os pais descansarem, enfim. Ou, né, como a gente também já vinha falando, eu acho que tu marcou muito bem isso na tua fala, a questão do exemplo, de dar um modelo, assim. Então, se eu não quero que meu filho, se eu acredito que meu filho não pode usar tela porque isso não é bom para a relação e para o desenvolvimento dele, eu preciso primeiro, né, entender que eu estou disposta também a diminuir o uso. Então, pelo menos enquanto eu estiver com meu filho, não usar. Muitas vezes, né, dar a tela para a criança, para silenciar a criança, para acalmá-la, né, para deixar ela, né, quietinha, e muitas vezes se dá a tela para que eu possa ter o direito, eu enquanto mãe ou cuidadora, né, possa usar também. Sim. Então tem muito pai que não sustenta, muito responsável que não sustenta esse lugar de ficar ele próprio sem a tela e por isso acaba cedendo. E isso diz da nossa cultura individualista, né, também. Porque a gente às vezes a gente está tão às voltas com os nossos desejos outros, né? Sim. E aí depende de onde essa criança entra, que não vai ter o momento. Porque assim, se eu tô com meu filho e tô com a tela, eu não tô com meu filho, né? Ou você tá ali, e a coisa do exemplo, né? Ou você tá ali ou você não tá. E você pode às vezes não tá, não é obrigado a estar o tempo todo. Né? Não é uma questão de quantidade de tempo, né? É uma questão de fato, você tá no laço com essa criança, né? Perfeito. E sustentar os tempos bons, ruins, os cansaços,
Às vezes até dizer para a criança, enfim, da sua castração, né? Das suas faltas. Olha, filho, hoje eu não tá legal, eu não tô podendo fazer nada, eu não quero, eu não gosto, eu tô com a cabeça cheia. E às vezes é isso mesmo, né? É ser gente. Isso é muito importante para a criança. É você aparecer como sujeito. Porque daí esse vai ser o exemplo, né? Esse vai te pôr num laço mesmo, né? De dizer assim, olha, você falha, eu também. Todo mundo aqui tem faltas, né? Todo mundo aqui tem dia bom, tem dia ruim, né? Agora, um bebê, uma criança muito pequena, a tela não é nada de favorável para ela. Vamos lá. Então, esse é o entendimento, né? A tela não traz nada de bom para uma criança pequena, né? A criança maior, ela pode até se divertir num joguinho aqui, né? Pode até trazer algo, olhar uma coisa interessante, um filme, né? Não que ela vá ficar muito tempo ali, porque muito tempo já vai gerar estranhamento para a gente, porque ela está deixando de fazer outras coisas, Sim. Né? Mas, assim, para um bebê pequeno, a tela vai ser só estímulo sensorial. Sim. E é estímulo sensorial sem sujeito, né? Porque ela pode ter estímulos sensoriais com o sujeito cuidando dela, fazendo as trocas, alimentando, é fundamental, né? Olhando no olho, conversando. Né? Em psicanálise a gente diz muito a coisa da suposição de sujeito. Né? Então, o cuidador supõe que naquele bebê há um sujeito. Por isso que a gente intuitivamente fala com o bebê, aquele manhês, né? A gente diz, tá com fome, não, ele deve estar com sede. Olha, já quer brincar, olha, tá sorrindo. Às vezes nem é um sorriso, coça a boca, aí sorri, olha, tá sorrindo, né? Às vezes é mesmo um reflexo. Mas, assim, é porque a gente está supondo que há um sujeito ali, e isso é essencial para a criança desenvolver. Mas para ter alguém que vai supor ali, tem que ter alguém implicado. Aquele bebê tem que estar na economia do desejo dessa pessoa que quer que essa criança cresça, que viva, que, enfim, né? Então, a tela ali não vai contribuir em nada. Certo? Nesse primeiro momento, por isso é que a Sociedade de Pediatria diz, cancele, não dê, porque não faz sentido. Não faz sentido. E assim, a depender do tempo, vai implicar, vai adoecer, né? Que aula, Cara, dá pra falar aqui mais 2 horas. Dá, né? Porque falar de infância é falar de muitos processos, né? E falar sobre tela, juntamente com a infância, nesse período de infância, a gente fala também sobre essa implicação nessas diversas etapas que são processos que precisam ser vivenciados cada um no seu momento. Sim. Né? Com seus devidos estímulos. Eu achei fantástico. Foi maravilhoso. É uma pena, né? Que toda vez que a conversa é muito boa, a gente não sente o tempo passar. Exato. Eu fui olhar mas, de fato, agora. O tempo voou, porque o papo realmente foi muito bom. E aí a gente queria te agradecer imensamente por essa aula. Foi muito potente. Acho que tem muito conteúdo, né? Para quem tá ouvindo e aprendendo com o Pangeia Cash. E aí só, né, te repassar mais uma vez o microfone aberto. Se você quiser divulgar algum trabalho, né, quiser divulgar rede social ou qualquer coisa, né, o microfone é teu pra gente fazer esse fechamento. Tá certo. Então, quero agradecer. Eu amei a conversa também, né? E é isso, né? Acho que a gente tá falando de alguma forma disso também, porque do tempo da conversa, né? Olho no olho, olho né? no olho, sorriso, gestos, né? E aí o tempo voa, porque o tempo é o tempo da nossa percepção, né? Então, eu quero agradecer muito, foi bom demais ter vindo aqui hoje, ter conversado sobre isso também, que poderia falar muito mais, né? Bom, deixa eu dizer eu tenho rede social, mas vou dizer que não sou atuante, mas quem quiser seguir é Lia Fontelli Serra, .psi
E aí, tá lá no Instagram, só colocar ali a Fontelle Serra que vai aparecer. E assim, tem também o Instagram do GEP, que é o grupo de pesquisa, que também está iniciando ainda. Bom, e é isso. Não sou atuante nas redes, não me esperem atuante nas redes, mas assim, tem meus contatos por lá, eu acho que alguma coisa pode aparecer. Minha relação com rede social é muito de ame e odeio. Tem época que eu tô mais lá, tem época que tô mais distante, porque eu acho que é isso mesmo, ou seja, é o sujeito que precisa aparecer ali, com os seus desejos de estar ou de não estar quando quiser, né? Eu acho que é por aí, é assim que a gente vai dominando um pouco tudo isso que está se passando, né? Mas, enfim, quero agradecer. Falar de cultura, falar de psiquismo, para mim é brincar, né? Tá bom. Então, os próximos convites virão, com certeza. Tem mais coisa para a gente ouvir Lia falando. E eu queria te agradecer, Davi. Muito obrigada. Sempre bom te ter aqui. Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.